Oi, eu sou o Tico. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast da Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do podcast do Madonna Literal. Agradecendo sempre o quanto vocês nos apoiam. Aliás, falando nisso, né, Clau? A gente tem um apoie-se, né? Muito bom assunto. Sim. Oi, Tico. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Cara, a gente pode começar realmente falando sobre o apoio de vocês e no nosso apoia-se, porque nós conseguimos uma meta muito legal lá, que deu pra gente continuar com a qualidade dos nossos posts, da nossa página, né? Então, eu queria agradecer, muito obrigado. Somos mais de 25 Literal Icons, que eu achei muito chique. Quem vira um apoiador do Madonna Literal no Apoia-se é chamado carinhosamente de Literal Icon. Então, muito obrigada, gente. Tá rolando o sorteio lá no nosso feed da Funko da Madonna em comemoração a 1 ano da Celebration Tour no Rio de Janeiro. Então, eu quero muito que vocês participem, se atentem às regras. E, mais uma vez, muito obrigada, gente. Aliás, uma gracinha, né? O nosso Funko, a gente também ganhou, nós da equipe. Gente, sim, muito lindinho, né? Eu olho assim, eu falei, eu acho que eternizou esse momento tão legal, porque pra mim foi a performance da... Quem escutou aquele episódio da gente depois do show viu que eu já pirei ali, né? Então, eternizou da forma mais fofa possível, como eu falei. É isso, gente. Tem apoie-se aí pra vocês apoiarem o nosso trabalho. A promoção tá rolando. Ainda tá rolando, ainda dá tempo de você participar. E olha que não vai ser só essa, hein? Só quero dar um spoiler. Pois é. E hoje também a gente tem um assunto muito pessoal, né, Clau? Não é um assunto muito profissional, né? Muito pessoal, e é um assunto, eu acho que é um assunto também que os fãs, né, que conhecem a pessoa, a Madonna, que conhecem a trajetória dela com a mídia, né, eu acho que é um assunto muito legal e já foi pedido, inclusive, pra gente abordar isso de uma forma mais detalhadinha, né, com cuidado, com exemplos, que é nada mais é o quê? A grosseria. Eu não sei se esse é o título correto, se essa é a forma correta de falar, mas a gente vai falar desse comportamento. Exatamente. O título vocês já devem ter visto aí no nosso card, que é Madonna Grossa ou Sobrevivendo à Selvageria da Mídia. Muito bom esse título, né? Nossa, forte, profundo, muito profundo. Pra começar a discutir sobre esse comportamento da Madonna, sobre o que levou, enfim, as opiniões. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho, apenas depois de... Vou chamar bem grossa, roda essa vinheta logo aí. Madonna Literal. Bom, gente, a gente vai falar sobre um assunto que é bem sério, obviamente, né? Mas a gente não perde o nosso humor, vocês sabem, né? Que a gente vai falar hoje sobre essa questão, gente. 40 anos de carreira aí na estradinha. Madonna, ela vem lidando com a mídia que sempre foi muito, muito rude com ela, né? E muitas pessoas têm dois lados. Nós temos o lado de fã que conhecemos a Madonna, conhecemos a postura que ela abordou, e tem as pessoas que não conhecem a Madonna e que acham ela muito grossa e arrogante. E hoje a gente vai falar e vai dar alguns exemplos do porquê que ela abordou, na maior parte do tempo, essa força, né, essa autonomia, essa curta e grossa na hora de falar em entrevistas, porque, bom, a gente, como eu falei, nós somos fãs e nós conhecemos essa trajetória. Pra quem não conhece, eu acho que vai ser até interessante, né, Tico, pra gente falar dos lados aqui e o porquê de ela ter essa postura, né? Mas eu acho que pra quem não conhece a Madonna, pra quem, enfim, pesquisa pouco ou só tem a Madonna assim como uma artista do entretenimento e não se aprofunda nas questões, já tem de fato uma imagem muito formada sobre ela ser uma pessoa grossa. Exato. Porque isso também virou um produto, né, durante a trajetória dela, o tipo de matéria que vendia essa ideia de que ela era uma pessoa mal educada e tal, isso também é um produto que vende sobre Madonna. Exatamente, e eu acho interessante isso porque
Normalmente, quando envolve algumas fake news, algumas falas da Madonna, às vezes ela nem quis ser da forma como foi pautado em uma certa notícia, ela sempre é colocada como vilã, né? Ela nunca foi colocada como vítima. Então isso aí é muito engraçado da gente ver que como ela ainda assim tem uma postura tão forte que mesmo quando alguém tenta colocá-la como vítima, ainda a própria notícia é taxada como se ela tivesse feito algo, ou falado algo, ou tivesse sido ruim em alguma forma. Mas hoje eu acho que o que eu quero trazer, pelo menos dentro de alguns destaques aqui que eu separei pra vocês, é que ela, na verdade, a Madonna precisou ela ter essa postura, entre aspas, de grossa, de arrogante. E muitas pessoas, muitos fãs ainda, mesmo gostando muito, eles falam, não, eu acho a Madonna grossa, eu acho ela Madonna arrogante. Só que é o que eu falo, na realidade ela teve que se blindar diante da imprensa, diante da misoginia. A gente vai citar ao decorrer desse episódio alguns exemplos de perguntas extremamente abusivas, assim, que sai fora do contexto, e ela sempre teve que se sair muito bem, né? A gente já volta lá nos anos 80, onde tudo começou, quando o próprio empresário dela também não acreditou na possibilidade dela se transformar em quem ela se transformou depois. Ele falou, sua carreira tá acabada. Então eu acho que desde a década de 80 ela vem tendo essa postura. Mas eu queria saber o que você acha, amigo. Qual que é a sua visão sobre isso? Quais são alguns exemplos que você viu que não, realmente aqui ela precisou ser assim? Eu acho que tem tudo, na verdade. Eu acho que teve o precisar, né? Pelo fato de em alguns momentos, principalmente no começo da carreira, ela ter sido desacreditada. Exato. E receber o que a gente hoje chama de hate, né? Mas receber uma enxurrada de opiniões, comentários e palavras negativas. Então eu acho que teve um pouco desse precisar, mas eu também acho que, vindo da época dela, existia meio um comportamento das celebridades que passava um pouco da linha do que era educado e tal, porque eu não sei se você já ouviu falar disso, pelo menos na noite a gente fala muito disso, que teve uma época na noite, isso no mundo dos DJs, assim, das personalidades da noite, que existia uma época que o carão era muito usual, era muito ok, assim, e acho que em algum momento algumas pessoas chegaram a considerar isso até bonito, assim, ser uma pessoa mais ríspida e tal. Então eu acho que tem tudo. Quando eu tô falando da Madonna, tem a necessidade, né, por conta de comportamentos abusivos que ela recebeu desde o primeiro dia. Que é o se blindar, né, que a gente falou. Mas também teve um exagero em alguns momentos, tal, e que também acho que em algum momento, e acho que aí vai da maternidade até hoje, que mudou bastante coisa, assim, que pelo menos no que a gente repara na timeline das entrevistas, né? Interessante essa parte que você falou da maternidade, de ter um lado rebelde, um lado um pouco, talvez, vulnerável, que acabou se transformando numa forma de ficar na defensiva também, né? Defensiva. Mas eu acho que há, assim, uma mudança, mas é porque também a gente, e aí de um público geral, né, não tô falando da gente que estuda muito Madonna o tempo inteiro, mas num público geral parece que as pessoas, elas não têm muita oportunidade de mudar, até de evoluir, porque uma imagem muito forte do passado sempre fica muito acoplada na pessoa, assim, sabe? Sim. Assim como os estigmas da Madonna e as características dela, assim como ainda sai matéria que menciona, sei lá, Na Cama com Madonna ou Material Girl, entendeu? Que já são trabalhos que, enfim, extremamente importantes, mas do passado, assim. Então tem alguns estigmas que ficam muito grudados. E acho que o lance da grosseria também. Acho que ela já teve oportunidade e mostrou evolução, mas é difícil convencer, né? Com certeza. Mas aí como eu falei, né? Nós que somos fãs, nós conseguimos captar essa mudança de comportamento, de algumas características, né? E não acredito que nem seja mudança, foi mais uma evolução, né, que aconteceu. E aí eu destaquei uma coisa aqui que eu achei interessante. Inclusive foi de um dos seguidores, mas foi em um post aleatório, infelizmente aqui eu não vou nem lembrar qual que foi. Mas ele falou algo que é muito interessante. Ele falou assim, eu anotei de uma forma como eu captei o comentário, não foi com essas palavras, mas foi essa a ideia. Como a cultura pop costuma punir mulheres que se impõem limites, que aprendem a dizer não. Agora, tipo assim, na minha cabeça não me vem nenhum homem artista que é taxado como grosso, como
arrogante. E quando é assim, eu acho que eles são venerados. Tipo assim, por exemplo, estrelas do rock, eles são totalmente grossos, eles são fortes, fala palavrão, faz isso, faz aquilo, e ninguém nunca questionou. Ai, nossa, mas ele é muito grosso. Ai, mas nunca. Então você entende que até isso, a indústria, ela pune as mulheres por impor limites, né? Então a Madonna carrega um pouco dessa punição, por conta dela ter firmeza no que ela fala, e é isso, e é aquilo. As frases dela também são muito fortes, né? Porque ela, enfim, ela é muito inteligente, então ela sempre tem uma defesa ali, um discurso pronto. Então, tipo, as pessoas punem simplesmente por ela impor limite, que ela sempre impôs muito limite. Vou falar uma coisa polêmica, mas assim, sem posições de julgamento, tá? Vou falar por percepção, assim. E é só pra que quem estiver escutando a gente reflita sobre essa questão. Você já assistiu o filme do Cazuza? Ainda não. Que é com o Daniel Oliveira? Não, ainda não. É um filme, enfim, biográfico sobre a história do Cazuza e tal. E o Daniel Oliveira. Daniel Oliveira? Acho que é o nome dele. É sim, porque eu lembro do ator. Ele, enfim, o filme é muito legal tal. E o Cazuza tem uma grande importância pra nossa cultura. Só que eu lembro não é um filme novo, tá? Mas eu lembro de quando eu assisti na época, eu falar durante muito tempo que eu achei que o Cazuza era, pelo menos naquela interpretação, né? Era um cara muito mal educado. E, assim, tinha cenas dele mandar a mãe tomar no cu, por exemplo. Nossa. Eu nunca vi nenhum tipo de comentário que, enfim, critica esse tipo de comportamento. Eu não sei se era tão fiel, assim, eu não sei se é uma exagerada por ser uma obra cinematográfica e tal. Mas, enfim, é só pra ter a comparação de que, até mesmo nessa condição de popstar... É verdade. Né, um homem acaba tendo um privilégio até de passar desse limite do que é educado ou bem visto, sem medo da crítica, entendeu? Sim. E, assim, a gente poderia citar vários nomes de homens daí na indústria. Aí eu já não coloco só o gênero rock, tem vários outros gêneros e outros artistas que sempre... Acho que homem, na verdade. Que xingam, falam palavrão nas próprias músicas e tudo mais. Agora, quando ela falava alguma coisa... Meu Deus, quando ela lançou o Sex e fez as entrevistas na Era Erótica, ela foi taxada assim como uma bruxa, um monstro, uma mulher super mal educada. Tipo assim, as pessoas ficaram chocadas, mas isso já acontecia antes dela surgir. Era meio óbvio, né? E falando em entrevista, a gente separou aqui alguns momentos icônicos, né? Onde ela se impôs e já começando com uma frase em 95, durante uma coletiva de imprensa, assim, durante diversas entrevistas, ela citou a seguinte frase: é difícil soar inteligente quando te fazem perguntas imbecis. Então ela já estava tão acostumada a receber pergunta idiota, pergunta tendenciosa, que ela já devia estar por aqui. Então ela já ia preparada para receber pergunta sobre a vida privada e não sobre o trabalho dela, né? Eu vejo muitas entrevistas na era Ray of Light, que era uma era que ela tava mais tranquila, tinha acabado de ter a Lola, mas ainda assim ela tinha aquela postura de ficar na defensiva para poder se proteger de pergunta idiota, porque eu acredito que se a Madonna ela não fosse assim, a mídia ia acabar com ela, gente. Ela tem uma sanidade mental, assim, eu não sei explicar, parece que é de outro mundo, que é de titânio. Óbvio que ela tem sentimentos, que ela é um ser humano, mas aprender a lidar e a sair por cima e a contornar situações e perguntas horrorosas que ela já recebeu é de uma coisa que eu olho e analiso assim, eu não aguentaria. Mas... assim, não adiantou, amiga, porque independente do comportamento, a mídia acabou com ela de qualquer forma, entendeu? Atrapalhou de qualquer forma. Exatamente, eu acho que seria muito pior, assim, não sei nem explicar. Até hoje a gente vê isso, o boicote, né? E assim, não tem como a gente não citar, né, já falando de exemplos de entrevistas, que eu acho que as pessoas veem como ela mais grossa naquela entrevista de 98 com a Marília Gabriela, que, assim, complicadíssimas as perguntas que ela fez, complicadíssima a forma como que ela queria tirar coisas tendenciosas da Madonna e tal. E muita gente... É a entrevista que eu vejo que realmente ninguém defendeu a Marília Gabriela. E quando eu era pequena, eu não tinha muita noção. Mas depois que eu cresci, eu fui vendo a forma como a Marília, ela entrevistava as pessoas, as perguntas que ela fazia, eu comecei a ver que aquilo era um absurdo.
tem uma entrevista que eu vi dela fazendo com a... Como que era o nome daquela mulher, gente? A Roberta Close. A Roberta Close. Amigo, acabou comigo. Gente, é tristíssimo ver aquilo. É tristíssimo aquela entrevista. E aí depois... Foi ali que eu vi quem era a jornalista Marília Gabriela. Mas eu acho que isso tem a ver com o que eu tava falando, amiga. Eu não acho que... Eu acho a Marília Gabriela maravilhosa. Mas eu acho que esse tipo de comportamento já tava... Não, claro, a gente não vai desmerecer o trabalho dela, mas é que era coisa da época, né? Foi o que você falou. Então, eu acho que tá muito ligado à época. Eu acho que tava todo mundo agindo errado, entendeu? Sim, sim. Porque assim, eu não consigo achar a Madonna também 100% perfeita nessa entrevista. Acho que tava todo mundo agindo errado. É bem caótica. Porque eu acho que era meio um comportamento coletivo. Tanto que a gente consegue ver membros da equipe nos bastidores rindo atrás. Rindo da situação. Então, tipo assim, ficou um caos. Ficou ruim pra todo mundo. Porque muita gente fala que a Madonna foi extremamente grossa, mas ao mesmo tempo as perguntas não ajudavam, o inglês não ajudava. E assim, é um exemplo que eu citei aqui pra começar. Mas outro exemplo que a gente também não pode faltar foi a entrevista da Madonna no David Letterman em 1994, que foi a primeira aparição. Então, aí eu vejo mais exagero dela. Aí, você acredita que eu não vejo tanto exagero? Por quê? Eu vou dar aqui a minha visão, tá, gente? Quando foi essa primeira aparição da Madonna no programa dele, eu assisti algumas outras entrevistas onde ela nunca tinha ido. E a forma como ele falava do corpo dela, do sexbook, a forma como ela trocava de namorado, a forma como ela agia com a mídia. Então, ele sempre falava dela para outros convidados e durante o programa. E quando ela foi no programa, ela já foi na defensiva, porque ela nunca pôde se defender. E aí, tanto que ela vai falando várias coisas, assim, pra... enfim, gerar caos naquela entrevista. E aí ela até fala, por que você, agora que eu tô aqui, você não quer falar da minha vida sexual, sendo que você fala toda hora quando eu não estou aqui? Então, eu entendi depois de um tempo que realmente ela não gostou, e eu também não gostaria, né? Então, essa entrevista ela já foi assim, na defensiva, mas passou-se os anos, ela pediu desculpa, levou... Nem foi anos, eu acho que foi meses tempo, depois da entrevista, ela levou flores, e eles acabaram virando grandes amigos. Então, eu entendo o lado dela nessa entrevista. Óbvio que às vezes também realmente ela ficou ali meio muito irritada, mas eu entendi o fato dela estar daquele jeito, sabe? Mas aí é o que eu falei, eu acho que existia tem um lance que a gente fala muito no ativismo, que quando a gente, enfim, quando essa é a pauta, é que a gente nasce num mundo que tem um monte de regra errada. E a gente vai só replicando essas regras até... E o ativismo em cada pessoa, a militância em cada pessoa nasce quando você percebe que esse comportamento que você teve porque é o coletivo, não é legal. Uhum. Então eu acho que esse tipo de falta de educação, falta de tato, porque também educação pode ser algo que é um ponto de vista, né? Uhum. Mas essa falta de tato também possa ser algo que as pessoas só executavam porque todo mundo executava. Como a gente fala da Marília Gabriela, acho que todo mundo agia de forma errada. Eu acho que a gente tem noção da evolução vindo mais pra agora, entendeu? E você vê que a maioria dessas entrevistas caóticas, assim, que realmente pegaram pesado com ela e ela tava na defensiva, foi na década de 90 e muito depois do álbum Erótica e do Sexbook. E um trechinho que eu separei que mostra realmente como tava todo mundo indo na onda. Fizeram essa pergunta invasiva, ela respondeu desse jeito, eu também vou fazer. Numa entrevista, acho que foi pro Nightline, não lembro, gente, se é essa... Na verdade, eu não sei se é essa entrevista, porque não foi Nightline, perdão. Foi uma entrevista sueca. A jornalista pergunta pra ela, qual a diferença entre você e uma stripper? E ela respondeu, mas nesse caso ela não foi grossa. Ela simplesmente respondeu, eu sou mais rica. E deu risada. Aí a jornalista fala assim pra ela, mas por quê? Porque eu sei usar os meus dotes. Então, tipo assim, a jornalista estava esperando que ela atacasse. E ela não atacou. Eu acho que ali ela meio que tava começando a entender a jogada, sabe? Ela sempre conseguia contornar muito bem, mas realmente tinha situações que ela não tinha muita paciência. Mas é questão de época mesmo. Você pode ver que depois de um tempo, nas entrevistas, por exemplo, do Rebel Heart, ela recebe pergunta muito imbecil, mas aí ela já não é... Então, ela não ataca tanto igual dos anos 90, sabe? E eu acho que essa consciência de que o comportamento de todo mundo estava errado nessa época, ela
é perceptível quando hoje, se esse tipo de pergunta fosse feito numa entrevista, acabava a entrevista, assim. Tem coisas que a gente não ia conseguir aceitar hoje. Exatamente. Sabe, tipo, você já viu recentemente naquele documentário da Angélica, que ela recebia pessoas na casa dela, ela recebeu um monte de gente que fazia sucesso na infância. Aí teve a Sandy, a Maísa e tal. E aí, todas elas falaram sobre como perguntavam sobre a virgindade delas quando elas tinham 11, 12 anos, entendeu? E pra você ver como esse tipo de comportamento era normalizado, era comum. E hoje é incabível, então... Era meio que obrigatório ter esse tipo de pergunta pra mulheres, né? Então, tipo, pensa, como que a Madonna não recebeu? Tem entrevistas encabulosas que realmente a gente olha e fala, cara, sério. Mas, por um lado, é bom que isso evoluiu, que bom que isso, né... não é mais pautado hoje em dia. E se acontece, ou a pessoa é cancelada, ou a entrevista é acabada, cancelada também. Porque isso talvez nem vá ao ar, sabe? Depois de um tempo, a Madonna, ela acabou tendo a porta-voz dela, que foi a Liz Rosenberg, né? Que infelizmente não faz mais parte da equipe, mas eu achava ela uma porta-voz excelente. Ela sabia contornar situações, ela sabia responder pela Madonna quando não era necessário a Madonna responder. E depois de um tempo, ela também não esteve mais. Porém, as coisas foram mudando, né? Então, o que eu vejo, o que eu tiro de tudo isso... é que a Madonna, ela construiu uma casca pra sobreviver a décadas de abuso emocional da mídia, principalmente. Mesmo acontecendo isso, mesmo ela tendo a postura que ela tem, continuou, que foi o que você falou. Mesmo assim, eles acabaram com ela, acabam ainda. E assim, eu acho que é importante a gente, em algum momento, trazer este episódio pra poder citar como que era na época, como que isso passou a ser mais... ter mais cuidado, né, com o que pergunta fazer, principalmente... com questões de liberdade de expressão dela como artista, enquanto mulher, sabe? Então, eu acho que é algo que as pessoas que não conhecem, eu acho que é importante saber o porquê, sabe? Essa que é a lição que eu tiro, assim. Tem uma coisa que eu acho super interessante, que enfim, acho que entraria nesse assunto. É um assunto bem maior do que eu imaginei, sabe? Eu achei que a gente ia falar pouco, mas tá falando demais. A gente tá falando horrores. Mas tem uma questão super interessante, é porque isso sempre é conversa sobre fãs, assim, porque eu já vi muita gente falar, e eu acho que eu também já pensei isso, que talvez conhecer a Madonna, pudesse conhecer pessoalmente, assim, poder ter contato com ela, pudesse decepcionar as pessoas, porque a gente tem medo de chegar perto dos ídolos e eles nos tratarem mal, né? Serem grossos com a gente. Isso existe sobre a Madonna. Eu acho que eu já pensei nisso também. Eu acho que todo fã já pensou nisso. Eu vejo algumas situações e todo mundo... Ai, gente, eu não falaria nada. Ai, meu Deus, eu não chegaria perto. E é engraçado. É engraçado ver essa análise, né, que a gente faz. A gente chega a imaginar também. E eu acho que tem a ver com isso que eu falei. A fabricação desse mundo lindo das celebridades também envolveu essa postura muito arrogante, que era um produto vendável. É, realmente. E todo mundo acreditou. E porque de fato aconteceu, sim, né? Por isso que às vezes, tipo, como ela... A gente, quando ela começou a mostrar mais a vida privada dela, todo mundo... Ai, gente, ela é um doce. Quando ela começou a mostrar bastidores e tudo mais. Tem, inclusive, o Truth or Dare, quando ela aparece numa entrevista de 91, ele pergunta: e como é que foi pra você mostrar quem você é? Ela falou: eu não mostrei quem eu era. Eu mostrei como que é os bastidores da vida de uma celebridade. Então, muita gente acha que ela foi daquele jeito, mas ali ela estava mostrando ela artista. Porque muita gente fala, não, a Madonna é igualzinho ali que a gente tá vendo no Truth or Dare. Tanto que ela fala, tem momentos que realmente eu tô vulnerável, que quando o pai dela liga, fala, eu posso comparecer no show. E ela, pai, é óbvio que você pode. Mas grande parte do momento ela tá ali trabalhando, ela tá conduzindo a equipe dos bailarinos, a equipe das backing vocals. Então, ela mostrou que ali ainda assim não era ela. Era a artista. Então, realmente era algo que se vendia, né? O famoso bitch, né? Falavam bitch, que era um termo tipo de venenosa, de arrogante. E tem uma entrevista de 95 onde ela fala que ela também precisou ser assim. Mas que na real ela é uma pessoa super diferente, que tem até um trecho que ela fala, se eu mostrei o meu corpo pro mundo, imagina se eu mostrasse a minha alma. Eu ficar chocados com o corpo, imagina com a alma, com quem ela é de verdade. Em algum momento a gente também passou a achar engraçado a pessoa ser arrogante. Eu já não tô nem falando da Madonna, eu tô falando de tudo, assim. A gente tem uma evolução de educação ainda acontecendo. Tem. E eu acho que isso nunca vai chegar a um ponto, beleza, melhoramos aqui.
Eu acho que isso sempre tem que estar em evolução. Não talvez não é a nossa geração que vai ver essa perfeição. Não é. Não é mesmo. É que uma geração é moldada pela outra, né? Então é difícil a gente saber quando que isso vai chegar num nível que, tipo, caramba, olha só. Ai, que babado. Saio daqui cheio de... Gente, que episódio. Nossa, que episódio foi esse, cara? Gente, eu separei uma frasezinha aqui pra o final, tá? Que é como eu vejo. É como, tipo, muita gente fala que, ai, você passa muito pano. Eu não passo pano, é a visão que eu tenho. Então, a frase que eu pego pra finalizar esse episódio é que a Madonna, em muitas das vezes, ela não foi grossa, ela sobrevive. E talvez até tenha virado o jogo contra a mídia, mostrando que talvez ninguém nunca conheça ela e essa imagem que ela transparece de ser grossa, arrogante, é algo que ela precisou ser para sobreviver. Mas aí, eu quero que vocês comentem qual que é a visão de vocês, o que vocês acham, se vocês concordam com alguns pontos que abordamos aqui, se vocês têm pontos pra incrementar esse episódio. A gente vai deixar no card desse episódio alguns trechinhos pra gerar ainda mais debate. Se você lembrou de algum trecho, comenta, principalmente aqui no post do nosso podcast do Madonna Literal no Spotify, que a gente adora ler os comentários de vocês. Olha, eu já acho que ela passou um pouco do ponto algumas vezes, mas é porque a gente não tem a medida certa. Talvez tenha em algum momento até perdido a noção do certo ou errado, assim. E sendo ela uma pessoa que teve, enfim, toda a fama e exposição e toda a irritação que isso pode causar, eu acho que em algum momento ela passou do ponto. Acho que ela já foi grossa necessariamente, já passou do ponto algumas vezes desnecessariamente, e acho que isso é um comportamento normal de quem tem essa vida atípica, né? É um ser humano, realmente, exatamente. E é isso, nossa, que episódio. Eu achei que fosse um episódio tão simples, mas a gente precisou analisar enquanto ser humano. Isso que eu acho legal, analisar o lado mais humano. E é isso, porque nós também somos fãs da Madonna humana, não só artista. Pois é, a gente não falou de nenhuma música hoje, não falou nada. Pois é, gente. Ai, clipe. cara, olha. Mas a gente tem muita coisa pra falar, porque tem uma era nova aí pra chegar. Não chega nunca, mas vai chegar. O que vai chegar também é a nossa festa, né, Chico? Que eu tô sabendo aí. Tá sabendo. Qual era a data mesmo que eu já esqueci? Dia 6 de junho. 7 de junho. 7 de junho. 7 de junho, primeiro sábado de junho. Acabei de olhar aqui no calendário. Primeiro sábado de junho vai ter festa do... Começar o mês bem, hein? Isso, gente. Vamos começar o mês bem. Então, gente, mandem sugestões. Eu tô vendo muita gente falando que se a gente não fizer o tema do Confessions, nunca mais vão falar com a gente, Tico. Olha a resposta. Mas eu tô achando muito bom mesmo essa sugestão. Fazer um especial do Confessions. Eu tô amando também, imagina. Mas aí eu também quero que todo mundo vá vestidinho bem de disco, Queen Disco. Disco Queen. Arrasou. É isso. Acho que pode ser. Vamos discutir mais, mas acho que pode ser isso. Se ela lançar alguma coisa, até, pelo amor de Deus, alguma coisa ela tem que falar até essa data. Porque daí sim, qualquer coisa a gente muda, hein, gente? A gente faz meu Deus. Pelo menos uma semana antes. Por favor, hein, pra gente se preparar. Mas tô muito animada, tô muito feliz. Quero agradecer mais uma vez. Nós chegamos a 155 mil Sim. fãs. Já tem quase 156 já. Já, provavelmente, Pode quando você contar. ouvir isso já. Gente, mas muito obrigada do fundo do nosso Rebel Heart. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. Se eu pudesse, eu agradecia a vocês a cada minuto, a cada segundo. Mas vocês sabem que tudo que nós fazemos é graças a vocês. Se não fossem vocês, nós não teríamos esses números, nós não estaríamos aqui. E é isso. Hoje é muita gratidão e finalizando o episódio com muita reflexão também. É isso, crianças. Acompanhem a gente, tá? Nas redes sociais. Não esqueçam do nosso apoio que a gente falou aqui no primeiro bloco. E daqui a pouco a gente vai se ver na próxima festa do Madonna Literal. Mas antes disso, a gente tem alguns episódios na frente pra bater papo, conversar. Mandem sugestões sobre os próximos episódios do podcast. Cláudio, muito obrigado. Um beijo, amigo. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Okay, I'm done.